Quero saudar todos os irmãos na paz do Senhor Jesus. Aqui é seu irmão em Cristo, Jovênio Ribeiro, mais uma vez aqui para trazer uma palavra de Deus para os nossos corações. Quero ler aqui Romanos capítulo 8, versículo 1, Deus usando Paulo aqui para que trazesse essa mensagem para nós, deixasse escrita essa mensagem para no dia de hoje, nós meditar nela. Então veja o que diz aqui através dessa palavra. Diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito é vida em Cristo. Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto era impossível a lei, visto como estava enfermo pela carne. Deus enviou seu Filho, semelhante da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, porque para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que nós não andamos mais segundo a carne, mas andamos segundo o Espírito, porque os que são segundo a carne inclinam para as coisas da carne, mas que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Meus amados e queridos irmãos, uma palavra muito importante, que está dizendo para nós aqui, Romanos capítulo 8. Deus, o Espírito Santo, usando Paulo para que deixasse essa carta escrita para nós, dizendo: portanto, agora nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito. Meus queridos irmãos, nós sabemos que quando fala homem, fala mulher, aceita o Senhor como o Salvador da sua alma, a Bíblia disse que esta pessoa passa a ser chamado filho de Deus. Quando nós aceitamos a Cristo como o Salvador das nossas almas, nós se preparamos para descer as águas batismais, passamos pelo batismo. E a Bíblia disse que quando o homem nasce de novo, quando ele passa pelas águas, ele nasce de novo e se sai de criatura para ser chamado filho de Deus. A Bíblia diz que agora esta pessoa que está em Cristo Jesus, está dizendo aqui, agora nenhuma condenação há para que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito. Portanto, quando nós aceitamos a Jesus e passamos a seguir a Cristo, nós entendemos que naquele momento nós temos que andar agora segundo o Espírito, porque nós passamos a ser um cidadão do céu, passamos a pensar nas coisas celestiais. Aí nós passamos a ser agora chamado filho de Deus, herdeiro das bênçãos celestiais. Como nós estamos em Cristo Jesus, para nós não existe condenação. Se nós estiver em Cristo, vivendo segundo o Espírito. Quando a mulher tem o Espírito Santo de Deus em sua vida, é porque ele está agradando a Deus, porque ele está agradando a Cristo, porque o Espírito Santo, meus queridos irmãos, ele só vai entrar na vida de uma pessoa quando essa pessoa começa a pensar nas coisas celestiais, quando essa pessoa começa a se preparar a sua vida, santificar a sua vida, porque o Espírito Santo é santo. E quando o Espírito Santo está em nossa vida, não existe condenação para nós. Por quê? Porque nós estamos andando e vivendo segundo o Espírito. Aí disse mais, olha o que ele disse: portanto nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito. Então não tem condenação para essa pessoa, porque a lei do Espírito é vida em Cristo. Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Você entendeu? Está dizendo a palavra do Senhor. Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Outrora que nós não tínhamos esperança nenhuma, que nós vivíamos segundo a lei deste mundo,
segundo a vontade deste mundo. Agora nós passamos a viver segundo a vontade de Cristo. Passamos a andar agora segundo o Espírito de Deus. E a Bíblia está dizendo aqui que nenhuma condenação há para essas pessoas, porque ele passa a ser uma pessoa escolhida por Deus. Aí disse mais, porque era impossível a lei, visto como estava enfermo, e pela carne, Deus enviou seu Filho, semelhante da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Nós sabemos que existiu a lei dada por Moisés, dada por Deus, escrito por Moisés, só que esta lei, ela não estava endireitando o homem não estava conseguindo santificar as suas vidas, porque a lei, ela não estava trazendo uma santificação para o homem. O homem vivia na lei e continuava no pecado. E agora a Bíblia está dizendo aqui, a Bíblia está dizendo aqui, porquanto era impossível a lei, visto, porque era impossível a lei, visto como estava enfermo pela carne, Deus enviou seus filhos. Deus olhou do céu e viu que a lei não poderia salvar o homem, que as pessoas não estavam conseguindo ser salvas pela lei. Mas a Bíblia diz que Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo, enviou seu Filho semelhante da carne, do pecado, e pelo pecado condenou. E pelo pecado condenou o pecado na carne. Nós sabemos que Jesus veio a este mundo, nasceu, de Maria, mas a Bíblia diz que ele estava no corpo dos seres humanos, ele nasceu aqui. Olha o que diz bem claro a Bíblia, porque era impossível a lei, visto que enfermo pela carne, Deus enviou seu Filho, semelhante da carne, do pecado, pelo pecado condenou. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que nós não andamos segundo a carne, mas andamos segundo o Espírito. Se nós queremos morar no céu com Jesus, nós aceitamos a Cristo como o Salvador da nossa alma, então nós temos que andar agora segundo o Espírito de Deus. Quando a pessoa vive segundo o Espírito, ele passa a viver segundo a palavra de Deus. Porque o Espírito Santo na vida do ser humano, ele faz a pessoa entender o que é melhor, o que é bom. Ele faz a pessoa reconhecer o que é o pecado, o que é a vaidade, o que é a iniquidade. Para isso, nós temos que viver segundo o Espírito. E se nós viver segundo o Espírito, não existe condenação para nós. E disse mais a palavra do Senhor, porque a justiça da lei se cumprisse em nós. E nós não andamos segundo a carne, mas agora andamos segundo o Espírito. Porque segundo a carne, a inclinação para as coisas da carne, porque quem são segundo a carne, inclina para as coisas da carne, mas que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Entendeu, meus queridos irmãos? Quando o homem aceita Jesus, que vive segundo o Espírito, a vontade dele sempre é de obedecer à palavra de Deus, se ele tiver o Espírito Santo. Porque aquele que tem o Espírito, ele inclina para a coisa do Espírito. Aquele que vive segundo a carne, ele inclina para as coisas da carne. Há pessoas que vivem segundo a carne, ele não consegue se libertar, ele não consegue se afastar das coisas deste mundo. Tudo para ele é normal. Mas quando ele vive segundo o Espírito, diz a palavra do Senhor que a inclinação dele segundo o Espírito é vida. Ele pensa nas coisas celestiais. Olha, disse mais, segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Quando o homem vive segundo o Espírito, quando o homem vive segundo a vontade de Deus, porque a inclinação do Espírito é vida e paz. Ele tem paz na sua alma, ele tem uma vida abençoada por Deus, nada afeta a vida dele, porque ele está segundo o Espírito.
E o Espírito Santo é o que nos alegra, o Espírito Santo é o que nos revela, o Espírito Santo é o que nos dá visões, o Espírito Santo é o que nos alerta das coisas deste mundo. Por isso que o crente que serve a Deus, ele tem que viver segundo o Espírito. E para ele viver segundo o Espírito, primeiro, ele tem que preparar as suas vidas. Ele tem que se libertar das coisas desta vida. Ele tem que pensar nas coisas celestiais. Ele tem que pensar nas coisas de cima. Porque agora ele tem que viver segundo o Espírito de Deus. Porque se ele viver segundo a sua carne, porque a inclinação da carne é para o pecado. Mas eu quero dizer para você hoje, uma palavra muito importante. Agora, nenhuma condenação há para essas pessoas que vivem segundo o Espírito. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, se você vive segundo o Espírito de Deus na tua vida, você pode ter certeza que o Espírito Santo vai revelar a palavra da verdade. Você vai passar a entender a Bíblia, porque a Bíblia é revelada pelo Espírito Santo de Deus. Agora, se você viver segundo a carne, você vai entender a Bíblia segundo a sua carne. Mas quando você tem o Espírito de Deus, você passa a ter visões celestiais. Você passa a entender o que diz a palavra do Senhor, porque você é chamado filho de Deus. E eu digo para você, como Paulo falou aqui, através destas palavras, que não existe nenhuma condenação. Mas o dia que as trombetas tocar no céu, você vai escutar. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te alertar. Porque o Espírito Santo é o que nos alerta, o Espírito Santo é o que nos avisa. O Espírito Santo é o que nos disse, olha, isso não é bom. Mas para isso nós temos que viver segundo o Espírito. Porque não vai ter nenhuma condenação para nós. Se nós vivermos segundo a carne, nós vamos ser condenados. Porque segundo a carne, a Bíblia disse que é morte. E eu quero dizer para você hoje, procura viver segundo o Espírito de Deus, para que você tenha vida eterna. Jesus está voltando, meus queridos irmãos. E se você quer viver segundo o Espírito, você tem que santificar a tua vida. Porque o Espírito Santo só vai habitar na tua vida, na minha vida, se nós estivermos santificados. Se nós der lugar para Ele, Ele entra e faz morada em nossa vida. E pode ter certezas que Ele vai dar vitória para nós. Nesse instante eu quero orar em teu favor. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração. Ore comigo. Senhor Jesus, eu te agradeço por mais uma vez, por mais esta mensagem, que diz a palavra do Senhor que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito, para que este irmão, para que esta irmã possa viver segundo o Espírito e ter paz, ter alegria, ter felicidade, viver segundo a palavra do Senhor. Porque o que tem o Espírito Santo tem paz, o que tem o Espírito Santo tem alegria, o que tem o Espírito Santo tem vitória. Senhor, eu entrego esta pessoa nas tuas mãos, todos que estão ouvindo esta palavra, para que possam receber a bênção, a libertação, a cura, a saúde e a paz. Entre no lar delas e abençoa em nome de Jesus. Eu já agradeço essa oportunidade que Deus nos deu de trazer esta palavra para o seu coração, para o nosso coração. Que Deus abençoe todos em nome de Jesus.